Normalmente focados em acontecimentos e tarefas do dia a dia, não paramos para pensar no que está ao nosso redor. Se já é difícil acompanhar o que acontece em nossa cidade ou estado, imagina ao redor do mundo. São diversas culturas diferentes, costumes que não fazemos ideia que existia, além de leis, festas, preferências, enfim, muitas formas de viver. Então, vamos trazer em algumas partes um quadro muito interessante, um fato por país do mundo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem mais uma vez o quadro Um Fato de Cada País, certo, Digo Black? Certo. E hoje o Digo tá aqui comigo para me acompanhar nesse vídeo e ele vai me dar uma meta de likes agora. Lembrando que, ó, o primeiro foi 15 mil, o segundo 20 mil, o terceiro 25 mil, né? 25 mil likes, então pra gente soltar Bora a parte bater. 4 que já tá pronta também, certo, Digo? Então, bora pro vídeo. Senegal. Um dos lugares mais curiosos de Senegal é o Lago Hetba, talvez o único do mundo cuja água seja cor-de-rosa, mano. Nossa, Água mano. cor-de-rosa. A coloração, inclusive, se torna mais visível ali nos meses mais secos, e ela é resultado dos altos níveis de sal na água, então o sal interfere e acaba dando essa coloração. Inclusive, igual no Mar Morto, que as pessoas vão pra poder ficar boiando, porque não conseguem afundar no Mar Morto, as pessoas lá fazem o mesmo, vão lá e conseguem ficar boiando por conta do sal. Pô, mas deve ser doideira ir num lago desse, né? Sri Lanka. As imagens de Buda espalhadas por todos os templos do Sri Lanka devem ser respeitadas. Inclusive, tem vários templos que você vê placas espalhadas pedindo para que as pessoas não tirem fotos dando costas para o Buda, ou seja, tirando foto assim com o Buda aqui atrás. Ele Entendeu? como paisagem, né? Tem que você estar de frente pro Buda como uma forma de respeito. A exigência, inclusive, é tão grande que em 2010 o cantor Akon foi impedido de entrar no Sri Lanka. Isso porque, em um clipe que ele fez da música Sex Beach, onde ele aparece com David Guetta, mostrou uma festa na piscina que continha uma estátua do Buda lá no fundo. Então, como mostrou o Buda e as pessoas de costas pro Buda, ele foi proibido de entrar no país. Meu Deus. Sérvia. Uma tradição no Natal da Sérvia é assar um grande pão em casa, colocando uma moeda no meio da massa, e dividir o pão depois entre todos os membros da família, e quem encontrar a moeda no seu pedaço tem um ano de sorte pela frente. Então, Ninguém pode mastigar antes, né? Tem que procurar ali com a e mão. só aquela pessoa também, o resto da família tá na merda. O resto da... Singapura. Singapura é um dos países mais ricos do mundo e contém a maior concentração de milionários por espaço quadrado do planeta. Uma em cada 6 famílias tem por volta de 1 milhão em bens à disposição. 1 milhão de dólares, tá? Caramba. Síria. Os alauítas são uma etnia árabe que representa 12% na Síria, né? Inclusive, eles são uma etnia religiosa. Eles são um grupo religioso e também uma etnia específica. 12% não é muito se você parar pra pensar, né? Mas mesmo assim, eles são quem dominam os principais cargos e têm o poder do país na mão. Por quê? Porque uma pessoa muito importante era alauíta. O Hafez al-Assad liderou ali um golpe em 1970 e entrou no poder. E ficou no poder durante muito tempo e quando faleceu, deixou o poder pro filho, que continua por lá até hoje. Por conta disso, eles dominam quase toda a cultura do país e um exemplo disso, da influência deles, é que eles seguem um outro calendário, o calendário juliano, e lá o Natal é comemorado no dia 6 de janeiro. Somália. Uma seca tem afetado o local desde 2016 e gerando uma migração aí que já chega a 3 milhões de somalis que saem do interior e vão para as capitais. Com isso, lotando as periferias, né? Então, desde 1991, o país já vive uma guerra civil sem um governo reconhecido por todos e com isso a região de Puntlandia pediu a independência e pediu para ser reconhecido como um país, né? Inclusive, foi de lá que saíram os piratas da Somália, que é basicamente uma facção de milicianos que controla os mares ali, né? Para que o maluco que vem dos mares da Somália fique com eles. Então, é um local que hoje não tem um governo definido, tem muitas facções por lá e existe uma pobreza evidente por conta dessa seca. Sudão. Se tem uma nação que pode ser conhecida como o país das pirâmides, é... O Sudão. É, a galera ia achar o Egito. O Egito, né? Tá lá, opções na prova, no Enem. Sudão, Egito. Tu ia colocar que é o Egito, né? Claro. Só na localidade de Maroé, no norte do país, são encontradas quase 200 pirâmides. Caramba. 200. No Egito inteiro tem 123 pirâmides. Então imagina só numa região do Sudão já tem mais do que no Egito, que é conhecida por isso, né? Inclusive é no Sudão que tem um trecho do Saara conhecido como Deserto da Núbia, que é o antigo nome do país. A Núbia é um encontro da cultura da África negra com o Egito. Durante um tempo, os faraós foram negros ali
ali no Egito, né? Durante 100 anos. Nessa época que os faraós foram negros, foram partindo justamente desse local, desse deserto, de Núbia, né? Os egípcios, depois de um tempo, deixaram Núbia ser um país independente, só que Núbia percebeu que poderia ser um país até maior do que o Egito. E foi atrás do Egito, conquistou o país durante 100 anos e teve, então, essa era dos faraós. Então, essas pirâmides foram construídas pelos faraós negros que existiram lá no Egito. Sudão do Sul. É o segundo país mais jovem do mundo, existindo a partir de 11 de julho de 2011. Inclusive, antes já tinham tido várias tentativas de ter o Sudão do Sul e de ter outras separações lá dentro do Sudão, né? Mas foi só no ano de 2011 que a ONU reconheceu o país e por isso é reconhecido só a partir de então. O país hoje tem um grande problema onde boa parte da população não sabe ler. 70% das pessoas são analfabetas, então tem uma deficiência muito forte na educação. Suécia. Na Suécia é comum não oferecerem comida ao visitante. Inclusive, uma tag foi criada recentemente chamada Swedengate, onde você conta histórias de quando você visitou a Suécia e como é que foi, né, visitar a Suécia. Quando você vai na casa da pessoa, chega, por exemplo, o horário do jantar, 6h30 a família janta. Chegou às 6 horas. Quando dá 6h30, eles vão falar, a gente vai ali almoçar, a gente vai ali jantar. Ah, eles não convidam? Não, eu falo, vou ali jantar, beleza? Aí todo mundo se reúne, janta e você fica esperando. Tá, mas tu não pode se convidar pra comer? Não, você não pode. É falta de educação pra eles. Então você tem que ficar esperando eles comerem. Eles têm os horários dele. E isso tem a ver com a cultura local, que é diferente do Brasil, né? Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente tem um amigo, o que a gente faz? A gente abre exceções pro amigo, né? De dar liberdade pro amigo que outras pessoas não têm. Sim. Ou seja, tu tem um amigo aqui, o que é considerado ter um amigo? É o número de exceção, é o número de intimidade que você dá pra essa pessoa ter contigo diferente do resto das pessoas, né? Lá é visto de uma forma contrária. Você é amigo da pessoa e pra mostrar que você é amigo, o respeito que tu tem por todo mundo, tu mantém por ele. Entendeu? Então você mantém o respeito de ter um padrão. A família tem um padrão. A família almoça e janta em tal horário. Então se você tá naquele horário na casa deles, a culpa é sua. O erro é seu. Você tem que esperar pra chegar na sua casa e comer com a sua família, entendeu? Entendi. Se você não estiver cumprindo isso, você tá errado. Então você tem que aceitar e não comer nada, entendeu? Pô, mas aí então, no caso, as pessoas devem ir embora então, né? Porque imagina... o certo seria isso, né? Porque tu ficar ali, as pessoas comendo, tu ficar ali paradinha. Foda. Não, tô esperando aqui, galera. Tá da hora aí. Suíça. A Suíça é um dos poucos países europeus que mantém a tradição histórica de recrutar todos os cidadãos homens a partir de 18 anos, isso para o serviço militar, né? O tempo de serviço obrigatório varia bastante de acordo ali com a função que é executada e passada para a pessoa. Pode ser de 21 semanas até o período de 1 ano. Além disso, todos os anos, os homens são chamados de voltas para aprender novas funções e ficarem atualizados. Inclusive, isso pode durar até os 40 anos de idade. Caramba, então além da escola, faculdade, trabalho, o cara tem o serviço militar. O suíço também só se fode. Meu Deus. Suriname. Segundo o censo realizado em 2016, existem 558 mil habitantes do país, pouco menos que, por exemplo, Cuiabá, no Mato Grosso, e 60% da população fala holandês como principal língua. Então, o local faz divisa com o Pará, aqui próximo do Brasil, então, né, na divisa com o Brasil. E, então, em alguns casos, a população pode ser até trilíngue, falando, então, holandês, crioulo e português. E uma outra curiosidade que a gente pode trazer aqui é sobre o presidente, o Décio Terce, de 72 anos, que assumiu em 2010 e está lá até hoje, depois de uma guerra civil que ocorreu antes da independência do país. O país era uma colônia holandesa, né? E ele é caçado na holandesa, inclusive condenado por tráfico de cocaína. Olha só que doideira. Esse é o presidente deles. Tailândia. A famosa ponte do Rio Kauai, que inclusive inspirou o quadro Faustão Ponte do Rio que Cai. Ó, o Faustão é... é bom, né? É bom. Porque dá pra botar aqui Cai porque é K-Wai. Ai, meu Deus do céu. Fica na Tailândia. Inclusive faz parte da ferrovia Burma-Siam, porque antigamente ali era Birmânia, né? Esse local foi conhecido como a Ferrovia da Morte. E estima-se que 100 mil pessoas perderam a vida na construção dessa ferrovia. Caramba. É uma ferrovia que tem 415 km de extensão e fica entre Bangkok, Tailândia, Rangoon e hoje Mianmar, né? Que era a Birmânia. Foi construída pelo Império do Japão durante a Segunda Guerra Mundial para dar suporte às suas tropas na campanha de colonização da Birmânia, então, né? Então foi construída durante a Segunda Guerra Mundial e por isso foi muito acelerado, não teve nenhum cuidado e muitas pessoas perderam a vida. Taiwan. Taiwan foi o primeiro país da Ásia a legalizar o casamento homoafetivo, ou entre duas pessoas do mesmo sexo. Esse foi um passo muito importante para fortalecer a imagem do país de total desconexão com a Ásia e conexão com o Ocidente, né? Inclusive em oposição à China, que fala que Taiwan é um território deles. A gente fez um vídeo recentemente falando sobre isso, né? A China, por exemplo, é um dos países mais perigosos para a comunidade LGBT, então é uma forte oposição ao país rival. Tajiquistão.
Cara, uma das coisas mais bizarras que a gente vai ter nesse vídeo é uma lei que existe dentro do Tajiquistão, que é uma lei anti-celebrações. O Tajiquistão proibiu a comemoração do Ano Novo, por exemplo, que era uma data muito importante, era a data mais importante para os comunistas, tinha uma comemoração muito grande naquela época, então eles proibiram, e aí você pode pensar, ah, beleza, por questão política, os caras foram lá e fizeram, normal, o mundo é meio assim, né? Então as pessoas foram proibidas de fazer a comemoração do Ano Novo, hoje elas podem fazer somente em casa e não podem ostentar, não pode de nenhuma forma mostrar isso, não pode divulgar na internet, você não pode filmar e mostrar, ó, tô fazendo aqui uma festa de aniversário. Não, você não pode. Sigiloso. Inclusive, você não pode fazer nenhuma festa na rua, nem Halloween, nem festa de casamento, nem festa de formatura, nem festa de aniversário, nenhum tipo de festa você pode fazer na rua. Caramba. E você não pode filmar você em festa. Até os casamentos, cara, o casamento, que normalmente é uma festa, né, você não pode fazer uma festa, você pode fazer no máximo uma reunião em casa pros seus familiares e não pode filmar. Tipo como se fosse um jantar, assim, né? Exatamente. Isso porque se você infringir a lei, você tem que pagar uma multa que custa 3 mil reais, mano. Teve um caso que foi famoso, foi o caso da Firuza. Ela foi pega no Instagram, postando no Instagram, um vídeo onde ela mostrava ali num restaurante um bolo, certo? De aniversário, ela tava comemorando o aniversário, e ela subiu no palco pra cantar junto com alguns amigos no karaokê. Então ela tava comemorando. Como ela ostentou, ela violou o artigo 8 e foi condenada. Pouco antes de ser condenada, cara, teve todo um protesto no país pra mudar a lei, né? Já que a lei é recente, é de 2007. Mas não concordaram, condenaram ela, cobraram 3 mil reais dela, e inclusive intensificaram o poder da lei em 2017. Em 2015, um outro exemplo, um cara foi até um café local, pediu um bolo de aniversário e postou uma foto do bolo no Facebook. Era só um bolo comum no aniversário dele. Não tava Postando, ostentando, tipo assim, não tava nada. Postou assim, ó, meu aniversário, vim comer um bolo. Aí foi visto como ostentação e teve que pagar também. Meu Deus, mano. Tanzânia. É no Serengeti, na Tanzânia, que ocorre um evento muito curioso, que é a grande migração de animais. Todos os anos, milhões de gnus, e é milhões de gnus, imagina, tipo, são bois gigantes, né? Milhões Zebras, é muito, gazelas e outros animais têm que andar por conta da seca. Eles vão buscando água e comida. Timor-Leste. Durante a ocupação da Indonésia, a rúpia era utilizada no Timor-Leste como uma moeda oficial. Depois, o país passou a não ter uma moeda própria como moeda oficial. Até hoje, eles não têm uma moeda própria. Com a independência do país, o dólar foi implementado como a principal moeda em circulação. Apesar disso, eles têm o quê? Eles não têm reais, digamos. Eles não têm uma unidade da moeda, mas eles têm os centavos da moeda. Então, existe a moeda de 1 centavo, 5 centavos, 25 centavos, 50 centavos, 100 centavos, que é $1, e 200 centavos, que é $2. Nossa. Então, só tem moedas do país, mas não tem cédulas. Mano, imagina tu sair pra, sei lá, comprar um carro, por exemplo. O cara vai sair com um saco de moeda. Ou então tem que comprar em dólar. É. Togo. Primeira vez que a seleção de futebol de Togo participou de uma Copa do Mundo foi em 2006, que aliás foi uma participação bem polêmica. A federação local prometeu que se eles se classificassem, os jogadores iam ganhar uma premiação. Mas depois que se classificaram, a federação se recusou a pagar para os jogadores. Os jogadores inclusive ameaçaram não entrar em campo no último jogo contra a França, o que seria uma vergonha para a FIFA, né? Então a FIFA obrigou a federação a pagar os jogadores e assim rolou o jogo. Tonga. Em Tonga fica o vulcão submarino Unga Tonga Unga Ha'apai. Olha só, esse nome é farsa. É bem facinho, né? Bom, ele fica a cerca de 65 quilômetros ao norte da capital do país e ele entrou em erupção em janeiro desse ano. A erupção do vulcão de Tonga foi reconhecida como a maior do século XXI e bate de frente com as maiores erupções da história. Ele ejetou material em torno de 10 quilômetros cúbicos, produzindo uma nuvem de cinza junto com uma tempestade que registrou 590 mil relâmpagos. Nossa, imagina. Imagina como é que não tava lá a Tonga, né? Meu Deus do céu. Trinidad e Tobago. O maior depósito natural de asfalto do mundo está localizado em Trinidad e Tobago. E o que é isso, cara? O que é um depósito natural de asfalto? É um local que tem piche, literalmente piche, naturalmente, tem piche no local. Muito piche. E esse é o Lago La Brea Piche, que está localizado no sul da ilha. O lago cobre cerca de 40 hectares e possui uma profundidade que pode chegar até 80 metros, Caramba, cara. Tudo mano. de piche. O mais incrível é que o lago não diminui, apesar de ser muito utilizado. Muito asfalto foi retirado dali para ser usado nos Estados Unidos e na Europa. Então, boa parte das ruas que foram construídas lá pelos americanos, pelos europeus, veio de Trinidad e Tobago. Tunísia. O país tem um coliseu próprio. O anfiteatro de El Jain foi construído pelos romanos por volta de 238 d.C. e pode conter até 35 mil pessoas dentro. Turcomenistão.
Em 2018, o governo decretou uma lei proibindo as mulheres de dirigir no país. Nossa. Inclusive, em 2017, começou essa repressão, onde os carros que eram dirigidos por mulheres eram parados em blitz e as mulheres eram obrigadas a abandonar o carro, pedir para algum homem vir para retirar o carro e eram proibidas de voltar a dirigir. Então, mulheres que trabalhavam no serviço público, que tinham algum emprego fichado, né, que era reconhecido e que sabiam quem eram essas mulheres que foram fáceis de identificar, foram obrigadas a assinar um termo dizendo que não dirigiriam. Nossa, mano. E uma outra proibição bizarra que veio junto foi de não poder ter carros que não fossem da cor branca, que era a cor favorita do presidente do país, e também da cor prata. Ele liberou a cor prata, falou, a cor prata tudo bem, e a cor branca que eu amo, entendeu? O nome desse presidente louco é o Gurbanguly Berdimuhamedow. Esse cara é quem manda e inferniza o local. Turquia. Na Turquia, quando um rapaz vai visitar a casa da sua noiva, é normal que ela faça um teste no rapaz. Inclusive, pode ser que a própria família faça esse teste. Qual que é o teste? Ela coloca sal ao invés de açúcar no café do cara, para que o cara tome, e se o cara fizer ali uma careta, ele não é digno de ter a moça. Então o cara tem que tomar toda a bebida e ficar ali tipo de boa. Ah, que bom, aqui é o café com sal. Não, e o pior é que é um teste, o cara não vai saber, tá ligado? Então o cara sentir aquele negócio ruim, o cara... O cara tem que saber, tem que avisar isso aí antes aí. Tuvalu. Não há rios naturais ou córregos em Tuvalu, ou seja, não tem da onde eles tirarem água. Aí você fala, mas, pô, chove, né? A água vem de cima. Não chove também no país, não existe chuva. Então toda a água local tem que vir da Nova Zelândia e o país tem um grande problema de seca. Além disso, o país é composto por várias ilhas, pequenas ilhas, que estão sendo engolidas pela água por conta do degelo, por conta do aquecimento global. Inclusive o país já tem uma previsão de que nesse século vai sumir do mapa, vai deixar de existir porque vai ser engolido pelo mar. Nossa, que doideira isso, né, mano? Ucrânia. Em julho se comemora na Ucrânia o dia de Ivana Kupala, uma celebração de amor que rola lá no país, né? No dia de Kupala, os jovens saltam sobre as chamas de fogueira para mostrar que eles têm ali bravura e fé. Tem um momento especial para os casais. Eles vão juntos até o local, eles dão as mãos e vão juntos pular por cima da fogueira. Se a mão dos dois durante o pulo soltar, quer dizer que eles são destinados a darem errado. Tipo, dali em diante não vai dar certo. Mas também, né? Se o cara for pular a fogueira e a mulher ficar e ele teve que ficar pra queimar junto com a mulher, também não dá, né? Não, o cara vai pular, aí a mina fica no fogo. Aí Não, o cara tem que soltar a mão, né? Tá, mas ela fica com Ou medo. cara... Aí eu não vou pular. Aí o cara vai embora. Aí, tipo... Imagina, o cara cai de cara no chão. Tá ligado? Uganda. Uganda tem a população mais jovem do mundo. A idade média de Uganda é de 15 anos, cara. 15 anos, mano. A expectativa de vida lá é de 57 anos para mulheres e 56 para homens. Só que tá cada vez diminuindo mais e deve ser corrigida cada vez para menos, né? Inclusive, boa parte da população não consegue passar mais dos 52 anos. E só 1% da população tem mais de 65 anos. Sendo que na Itália, por exemplo, que é um país que tem muitos idosos, né? A cada 100 jovens que existem, 168 idosos existem. Nossa. Então, tipo, olha a diferença de um país pro outro, né? Uruguai. O Uruguai foi o primeiro país do mundo a legalizar a produção, venda e consumo de cannabis em 2013. Na época, o então presidente uruguaio José Mujica diz ter sido uma medida contra o narcotráfico. Boa parte da erva que era prensada e vinda lá do Paraguai foi substituída pelas flores que eram plantadas pelas pessoas nas suas próprias casas ou compradas em clubes canábicos que são autorizados pelo governo ou então em farmácias, né? Uzbequistão. No Uzbequistão, cumprimentos de mão são feitos só entre homens. Para cumprimentar uma mulher, você deve colocar assim a mão no peito e se curvar. É no seu, não no dela, né? Porque imagina. Vanuatu. Na pequena ilha de Pentecoste, em Vanuatu, tem uma tradição muito forte que quando a colheita do inhame, que é muito importante para o país, acontece no início de abril, os moradores constroem torres de madeira enormes de 20 a 30 metros de altura e até o final de maio, alguns meninos e homens se amarram ali com cipós no pé e no topo dessa torre e se jogam lá de cima, como se fosse um bungee jump da mata. Vaticano. Dentro de Roma, o Vaticano é o menor país do mundo, cara. Não tem nenhum país que seja tão pequeno. Inclusive, a população do país é de pouco mais de 800 pessoas. E ele é o único país inteiro a ser reconhecido como um patrimônio mundial da Unesco. O Vaticano também é o único país do mundo com uma taxa de natalidade que é zero. Não existe um hospital ou maternidade local para que uma criança nasça. Se a criança for nascer, vai ter de ser em Roma. Inclusive, 95% dos habitantes do Vaticano são homens. E poucas pessoas que trabalham por lá, tipo faxineiros, acabam levando suas famílias. E nessa
brecha aqui, algumas pessoas já nasceram no Vaticano, entendeu? De uma esposa de um trabalhador ou de uma pessoa que tá visitando um local, acabar tendo um filho no Vaticano. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Pessoas que nasceram no Vaticano, porque são pessoas que algumas vezes são até seguidas por isso, né? Mas eu acho que daí elas nascem em casa, né? Nasce no Vaticano. Ah, No Vaticano, dentro do território do Vaticano, entendeu? caramba. A pessoa pode estar lá visitando uma capela e do nada ela... Venezuela. A Catarata Salto Anjo, localizada no Parque Nacional Canaima, na Venezuela, é a cachoeira mais alta do mundo, reconhecida até pelo Guinness Book, com 979 metros de altura. Caramba, Ela é mano. 12 vezes mais alta que a Catarata do Iguaçu, onde a gente vê aqui no Brasil, que é um ponto turístico muito grande, né? Vietnã. Lemate, a 7 km da capital do Vietnã, é conhecida como a Vila das Cobras. Inclusive, as pessoas que moram lá são excelentes caçadores de serpentes e os locais, os restaurantes locais, aproveitam do animal para poder fazer comidas e bebidas típicas utilizando ele. Tem uma bebida onde eles colocam uma cobra dentro de uma garrafa de vodka, certo? E inclusive, às vezes, a cobra é colocada ainda viva. Meu Deus do céu. Zâmbia. A Zâmbia é o lar dos 5 grandes animais da África, que são leões, elefantes, leopardos, rinocerontes e búfalos. Eles são facilmente encontrados por lá. Inclusive, o Parque Nacional de Lungua do Sul, no leste da Zâmbia, é uma área protegida para esses animais. O parque também abriga ali 400 espécies de aves e também os cães selvagens, que são uma espécie que está em extinção, né? Então é um local que tem uma pluralidade ali na sua fauna, né? Zimbábue. O país foi governado desde 1980 pelo presidente Robert Mugabe. Foram quase 40 anos no poder e em 2017 o Mugabe dispensou ali o vice-presidente, o Emmerson Mnangagwa, e isso gerou bastante revolta na população, né, que na época viu que ele ia colocar a própria esposa como sucessora dele e por isso houve uma intervenção dos militares que tiraram ele do poder. O presidente inclusive foi preso ali em prisão domiciliar e depois saiu do país para tratar um câncer que ele tinha lá em Singapura e acabou falecendo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like pra gente soltar a parte 4. E se puder, vai lá e assiste a parte 1 e 2. E também tem um fato de cada estado do Isso é Brasil, né? verdade. Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis.